Olá, eu vou mostrar como eu modifiquei o sinal de vídeo do meu TK-85. Este é o TK, ele é um microcomputador de 8 bits lançado em 1983 e tem um processador Z80, 16K de RAM, roda o BASIC e o teclado dele tem as funções do BASIC e outras teclas. E ele também gera o sinal de vídeo analógico em preto e branco. Então agora, abrindo o TK, eu já retirei as duas membranas que conectam o teclado. Elas são muito sensíveis, mas eu já tinha tirado elas. De principal aqui tá o processador Z80. Aqui as duas memórias ROMs. As memórias DRAM de 16K. Os dois conectores da membrana do teclado. O modulador RF. O regulador de tensão com o seu dissipador. E todos os seus circuitos integrados que geram o vídeo e controlam outros sistemas. O sinal de vídeo normalmente vai para esse modulador RF aqui, porém eu tirei o fio e estou utilizando ele direto. Eu tenho na saída de vídeo conectado ao osciloscópio e eu tenho esse sinal aqui. Esse daqui é o sinal de vídeo. Pausando aqui, eu tenho um frame aqui, cada risco desse é uma linha. Aqui eu posso ver que tem um desenho aqui. O que é esse desenho? Se eu der um zoom nesse desenho, eu tenho pequenos riscos. Esses riscos desenham algo na tela. O TK-85, quando inicia, o padrão dele é ativar a letra K de cursor no desenho da tela. Essa seria a tela. Então, o que ele está desenhando lá no monitor é isso daqui. Diminuindo o zoom aqui. E eu deixando para rodar. Eu pego e escrevo um código na linha 20 para colocar o código print. Abre aspas. Hello. Fecha aspas. Então, já consigo ver que esse risco que tinha aqui ele já aumentou, pois ele já escreveu na última linha o que era, então tá vendo que tá diferente. Agora eu vou continuar. E se eu der o botão aqui New Line, que seria o Enter, o computador vai escrever no display e ficará desse jeito aqui. Então aqui está o K de novo desenhado e aqui está o print hello que eu escrevi. No monitor, o desenho ficaria como isso daqui. 10, que é a linha, print hello e o K, que é exatamente o que eu estou vendo aqui no desenho desse frame aqui. Então, o computador está funcionando. Bom, e aqui dando um zoom no frame, aqui eu tenho um frame, dando um zoom nos sinais da linha, eu tenho isso daqui, essa parte que representa uma linha. Eu vou pegar a linha que tem o K, então aqui está sendo desenhado o K, e esse é o valor da linha. Aqui eu tenho a parte do sincronismo, aqui dizendo que a cor da linha vai ser branca, e aqui é o preto. Para eu usar o TK nessa TV moderna, eu fiz uma modificação no gerador de sinal de vídeo composto para gerar o backbound e ajustar a tensão. Então adicionei esse CI por cima, alguns resistores e capacitores, pegando o sinal de vídeo e o sinal de sincronismo e depois juntando no vídeo composto, passando por aquele amplificador e assim colocando na TV.
Eu fiz esse circuito baseado no T-Load. O vídeo entra, gera o sinal de black bounty com o capacitor, o sinal é ajustado com os resistores, junto com o pulso de sync, depois é passado por um amplificador que é conectado à saída do sinal de vídeo na TV. Eu fiz a modificação do sinal de vídeo baseado no artigo desses dois sites aqui. Agora eu conectei o osciloscópio na saída de vídeo para ver o sinal que é gerado. Então, este é o sinal de vídeo. Aqui pode ver que está diferente do sinal original, pois há a parte do black bounty, que possui 7 microsegundos. Aqui embaixo tem a parte do sync, que também tem aproximadamente 7 microsegundos. O sinal completo tem 64 microsegundos. Essa parte do black bounty é para o monitor ter a referência da cor preta, que vai até este nível aqui. Se eu pausar o sinal aqui, tirar o zoom e ver nessa parte onde está desenhado alguma coisa, onde está desenhado o K do cursor, dá para ver bem que a cor preta vai até este nível para desenhar o K e a cor branca do resto da tela fica aqui. Os níveis de tensão do preto aqui ficaram entre 0,3 volts e o sinal inteiro de pico a pico tem quase 1 volt. Porém, essa minha TV não consegue reconhecer o sinal de vídeo. Bom, então agora eu fiz esse outro circuito aqui, o Tetraload, montei na protoboard e ele está funcionando, mostrando o cursor na tela como deve ser. O princípio do circuito que gera o black bounty é o seguinte: quando o sync é ativado, descarrega esse capacitor, que vai demorar um certo tempo depois para se carregar por causa desse resistor. Enquanto o capacitor está sendo carregado, o sinal de vídeo não passa para cá, para a saída. O sinal do vídeo passará apenas para a saída quando o capacitor se carregar totalmente. Durante o período de carga do capacitor, a tensão que estará de saída será a tensão baixa, que é o mesmo nível quando tem a cor preta ativada. Então eu retirei aquele outro circuito de vídeo e peguei o que tinha montado na protoboard e soldei e montei aqui, acoplando na saída externa de vídeo do TK. Então, ligando o computador e conectando o cabo de vídeo, eu consigo ver que ele está funcionando e mostrando o seu cursor. Depois que soldei o circuito, sumiu o ruído que tinha no sinal de vídeo e aquela margem preta que sumiu. Então, vendo o sinal aqui no osciloscópio, é muito mais fácil de ver essa parte do black bounty. Aqui eu tenho o tempo que o capacitor leva para carregar, alguns microsegundos, 4,5 microsegundos, e enquanto o capacitor está se carregando, o sinal de vídeo tem o seu valor mínimo, que é o valor da cor preta. Isso dá atenção de referência para o televisor identificar qual é a cor preta. E quando o capacitor se carrega, ele mantém o próprio sinal de vídeo, o próprio dado do vídeo na saída. A diferença de tensão do sinal da parte do sync, onde tem 0, até a cor preta é de 380 mV, e da cor preta até a parte branca tem 670 mV. O sinal inteiro tem aproximadamente 1 volt pico a pico. E também esse sinal aqui que preenche a linha tem 64 microsegundos. Com esse tempo de 64 microsegundos por linha, durante um frame de 16 milissegundos, o TK consegue printar 256 linhas. E aqui está o frame, cada traço desse daqui é o pulso de sync de cada linha, então aqui está todas as linhas, e aqui dá para ver que está o desenho do carro. Se eu aumentar o zoom devagar, dá para ver cada linha aqui.
Eu também tive um problema com as membranas do teclado, pois elas são muito sensíveis, então elas se rompem fácil. Para tentar consertar elas, eu coloquei pedaços de alumínio colado com durex por cima e elas fecham e assim consegue fechar o contato. Então agora com o TK-85 montado e com o vídeo composto funcionando na TV, eu posso digitar e programá-lo em Basic. Um simples programa para printar Hello World em sequência, em loop. A tela está dando essas piscadas quando eu insiro uma linha no programa, pois o monitor demora um tempo para reconhecer os sinais de sincronização do vídeo. Eu peguei o manual de Basic do TK e imprimi. Nele ensina como programar em Basic no TK. Eu fiz agora um simples programa em Basic para plotar na tela um seno. Eu vou executar o programa. Eu peguei este livro com coleções de programas e digitei o código desse joguinho aqui, XCAM. Eu digitei este código aqui. Isso daqui está em Basic. Então dá para ver que ele está aqui. Agora se eu der o código go to 0, ele vai iniciar o jogo. Tudo que eu tenho que fazer é mover essa nave e disparar contra o alvo para destruir o alvo. Então eu subo e desço aqui no 6 e no 7 e disparo no 0. Agora foi. O que dá dó agora é perder todo esse código aqui que eu digitei, pois eu ainda não implementei nenhum sistema para gravar o que foi digitado no TK-85. Então é isso. Segue na descrição outras referências e comentários adicionais. Um dia eu vou detalhar melhor como o TK faz esse sinal de vídeo aqui. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixe o like e veja meus outros vídeos sobre o Z80.